né? Na minha rua passa muita moto à noite. Então, vamos lá. Começar a nossa aula de metodologia científica, tá bom? Então, olha só. A gente vai falar sobre artigo científico hoje, tá bom? Como que elabora um artigo, quais são os componentes de um artigo, tá? Então, eu estou até aqui com o livro aberto, porque algumas coisas eu não coloquei em slide, porque senão ia ficar muito texto. E aí eu acho que, pelo menos alguns pontos assim, aí eu vou fazendo a leitura para a gente entender. O artigo científico, para começar, né, uma contextualização, ele é um documento, né? Ele é um documento científico, normatizado também, temos normas da ABNT que orientam a padronização desse documento. Ele é um produto, né? Ele é um produto de trabalho de pesquisa científica, tá? Ou entendamos também como pesquisa sendo uma revisão bibliográfica, também sendo uma pesquisa científica, né? Porque de certa forma, um trabalho sistematizado, né, com base em documentação científica. E aí ele é composto por alguns itens, né, todo artigo ele deve ter uma determinada relação de itens padrão, né, para que ele possa ser normatizado, né? Porque ele tenha lá uma cara assim meio que parecida, independente da área da pesquisa, né? Se é na área da saúde, se é na área da gestão, né? Das ciências gerenciais, se é das exatas, né? Das engenharias e coisa. Independente disso, esse produto, né? Esse documento que é um artigo científico, ele precisa ter uma cara meio padronizada, né? Como as dissertações, as monografias, as teses de doutorado, ou qualquer outro documento científico. Existe essa norma ABNT que rege, eu acho, não sei se eu compartilhei com vocês, mas se não, eu vou compartilhar também, tá? Essa ABNT NBR 6022, ela tem a sua última atualização no ano de 2018, e ela é uma norma que apresenta os componentes de um artigo, né? Assim, ela é bem seca, assim, ela diz, o que é elemento pré-textual? É título, nome dos autores, não sei o que, não sei o que, tá? É uma coisa, daqui a pouquinho eu mostro ela para vocês vão ver que de certa maneira, ela não traz exemplos. Então, ela é bem seca, assim, mas ela é importante porque ela diz pelo menos o que tem que ter um artigo, né? Então, ela, de certa maneira, ela normatiza. O que é normatizar? É aplicar normas, né, a esse tipo de documento. Então, olha só, um trecho que eu retirei do nosso livro-texto, tá? Um trecho que eu retirei do nosso livro-texto, que foi a Bastos e a Ferreira, né, são as duas autoras do nosso livro, que diz assim, artigo é parte de uma publicação, né, então, é parte, assim, de uma publicação, é como se ele fosse produto de um trabalho maior, né, e com autoria declarada, ou seja, sempre vem assinado, né? Sempre tem pelo menos um nome de pessoa aí nesse artigo, porque todo artigo ele é produto do trabalho de alguém, né? Pelo menos alguém ou de um grupo maior, né? Então, que apresenta e discute ideias, que apresenta métodos, né? Afinal, é um trabalho científico, né? Então, ele é sistematizado, ele segue paradigmas, né? Que são os modelos vigentes e existentes no método científico. Ele apresenta técnicas, processos e o mais importante, né, resultados, né? Então, todo trabalho científico, a intenção, né, da sua realização é a obtenção de resultados, né,
para constatação de hipóteses, né, de respostas para perguntas, né, nas diversas áreas do conhecimento, né, na saúde, na administração, na gestão como um todo e outras áreas. Aqui, ó, só um pedacinho da norma, tá? É só um pedacinho que eu recortei. Olha, inclusive, ó, eu fiz o download dela nessa data aqui, ó, no dia 4/11, semana passada, tá? E aí, quando a gente faz download com o login da instituição, o PDF vem com tipo um carimbo, né? Para a gente não ficar, para isso não mostrar que é a instituição quem assina essa plataforma, a GetWeb, e que ela quem disponibiliza para a nossa instituição. Mas vejam bem, né? Como eu fiz o download do PDF, eu posso disponibilizar para vocês que também tem vínculo oficial com a instituição, né? Então não há problema algum nisso. Então vejam só, ela é uma norma ela está na sua segunda edição, tá? Então olha só, ela está na segunda edição, do dia 16 de maio de 2018, tá bom? Então ela tem esse título, ó, informação e documentação. Artigo em publicação periódica, técnica ou científica. Aí, apresentação. Aí tem lá algumas páginas. Daqui a pouco eu mostro o PDF para vocês, tá? Só para mostrar a cara dessa norma, né? Então, assim, né? Continuando, o que é um artigo científico? Aqui é um trecho também para dizer do que se trata, né? Então, ele é um estudo científico, ou seja, ele é resultante, na realidade, né? De um estudo científico. Então, o estudo é feito antes, o artigo é, de certa maneira, um documento sintético, ou seja, ele é, assim, enxuto. Ele é muito objetivo. O artigo científico, ele não é tipo uma tese de pós-graduação, né? Nenhuma monografia onde a gente pode divagar um pouco, né? Pode meio que viajar na maionese, escrevendo, porque isso, de certa maneira, enriquece o trabalho. O artigo científico, ele não tem esse caráter. Ele é muito sintético, então ele tem pouco espaço. Então ele tem que ser composto daquilo que é extremamente importante do trabalho, né, do estudo, tá? Obviamente que ele não pode ser, mesmo por conta desse aspecto, ele não pode deixar de ser apresentado por completo, tá? O trabalho, o resultado, né, da pesquisa. Porque o artigo, ele tem que permitir que o leitor desse trabalho, né, o leitor dele, precisa entender por completo como que a pesquisa foi realizada, né, qual o teor dela. Uma vez que ela vai descrever desde uma parte introdutória, né, que vai, assim, meio que começar contando, justificando por que aquele trabalho foi realizado, né, e como ele foi realizado, aí é onde entra a parte do desenvolvimento e a parte metodológica, né, como é o caminho, né, que a gente diz. E esse caminho, por ser construído de forma sistematizada, organizada, né, padronizada, ele segue um método, né? E esse método que a gente se refere é justamente ao método científico. E chega nos resultados, né? Uma coisa a gente precisa sempre ter em mente, que o resultado que a gente vai obter de uma pesquisa nem sempre é aquele resultado que a gente deseja, tá? Mas, independente disso, a pesquisa não é invalidada, né? A gente pode não chegar onde queria, mas o resultado obtido é o resultado da pesquisa. Então, a pesquisa chegou em algum resultado, e esse resultado precisa ser validado, né? Já está sendo ao longo de todo o trabalho, mas ele precisa ser divulgado para contribuir para o conhecimento geral, né? O conhecimento da humanidade.
Como eu já falei, a norma que rege é a ABNT NBR 6022, né, da sua segunda edição de 2018. Tá? Tá. E assim, aí vocês podem me perguntar, mas tá ok, como eu vou produzir um artigo, ele tem uma normatização, mas e onde que eu divulgo? Onde que eu publico ele? Então, existem muitas revistas, que a gente chama de revista, tá? Revistas científicas. Vou dizer, eu vou chamar de editora, mas depois eu vou mudar um pouquinho isso, né? Porque a gente está num momento onde as coisas são tudo muito online, é tudo no e-book, né? Tudo é virtual. Mas antes, assim, alguns anos atrás, as revistas, elas eram impressas, e várias instituições, em geral, elas são vinculadas a instituições de pesquisa, tá? Ou de ensino superior, né? Como as universidades e os centros de pesquisa. A nossa instituição, a Anhanguera, ela tem uma revista científica. A pós-graduação tem uma revista científica. E vocês, quando forem fazer o TCC de vocês, se vocês quiserem publicar o TCC, obviamente que vocês terão que atender às exigências da revista, tá? Mas vocês podem, e aí vocês terão artigo científico publicado, né? Aí precisaria entrar lá na página da revista para descobrir quais são as regras existentes, porque toda revista, ela tem regras, tá? Ela nem sempre segue exatamente as mesmas regras, olha só, né? Ela não necessariamente segue as mesmas regras da ABNT, porque a ABNT não é obrigatória, né? Apesar de grande parte do mundo científico, pelo menos o nacional, né, o brasileiro, ele segue a normatização ABNT. Tá? De certa maneira, é até para facilitar e para divulgar essa normatização. Tá? Mas vejam bem, revistas, né? O que são as revistas? São os aglomerados, são os locais, vou dizer assim, que compilam pesquisas com a mesma temática, né? Por exemplo, as ciências contábeis, as ciências gerenciais, a gestão, a administração, o planejamento estratégico, né? Então, tem essas áreas aí, essas grandes áreas de estudo, e tem muitas pesquisas que têm esse tema, né? Divulgam pesquisas realizadas dentro de cada tema, tá? E aí, elas podem também criar as suas próprias regras, tá? Eu vou até comentar daqui a pouquinho mais, por exemplo, número de páginas, número mínimo, número máximo, a questão do resumo do artigo. Em alguns, eles pedem no início, na primeira página, outros pedem na última página. Até o tipo de fonte em que você vai enviar o arquivo, eles muitas vezes pedem. Alguns pedem Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, outros pedem a Times New Roman, e assim vai, tá? Então, tem uma certa diversidade aí, tá? Então é meio que um casamento, assim, tá? Um compilado entre a normatização da ABNT e a normatização da própria revista. Por isso é importante, inclusive eu estava até procurando hoje informações sobre como publicar um artigo, e aí eu achei um artigo super interessante que ele mostra, assim, 10 passos. Se vocês quiserem, depois eu divulgo aí com vocês. 10 passos de como publicar um artigo científico. Um deles era assim, você tem que, quando você pensar no planejamento de pesquisa, ou seja, já lá no projeto de pesquisa, você já tem que tentar minimamente pensar na revista onde se deseja publicar o resultado. Por quê? Quando a gente, e para isso a gente precisa conhecer, né? Mas se eu não conhecer nenhuma revista, ok, dá um break e aí vai na internet e pesquisa. Quais as revistas científicas que publicam a temática na qual eu estou pesquisando, por exemplo. É fácil de achar, ir lá num Google da vida ou um outro buscador acha fácil.
E aí entra na página da revista, vê quais são as regras e normas que ela exige, e aí acho que ajuda bastante. E isso me fez lembrar. Voltando aqui. Os artigos, tá? Eles podem ser de dois tipos, basicamente, tá? Que é o que está aqui descrito, tá? O artigo pode ser original ou ele pode ser de revisão. O que difere um do outro? Olha só, o original, ele apresenta temas ou abordagens originais, ou seja, são trabalhos inéditos, tá? São trabalhos feitos de forma inédita, é coisa nova, tá? Pode ser um trabalho experimental, observacional, ou dentre outros aqueles desenhos de estudo que a gente já viu, tá? Mas um artigo, ele também pode ser resultado de uma revisão, tá? De uma revisão bibliográfica. E para isso, olha só, é preciso buscar, né, outras referências, fazer a leitura dessas outras referências, fazer uma seleção daquelas que são importantes para a minha, né, para o meu trabalho, né, que eu estou fazendo, né, e aí compilar e produzir uma nova publicação científica, tá? Então, isso caracteriza o que a gente chama de artigo de revisão. Agora eu tô. Então, espera só um pouquinho aqui. Gente, eu esqueci, me espera só um pouquinho, que eu esqueci de fechar o meu navegador, e aí fica recebendo e-mail. Pronto. Bem, olha só. O resultado, o artigo ele é resultante, obviamente, de um plano de pesquisa, né, de uma pesquisa já produzida, elaborada, planejada, executada e obtido o resultado, né? Faz uso do método científico, tudo isso eu já comentei, mas um artigo ele também pode ser fruto de um trabalho de disciplina de faculdade mesmo, sabe, que eu estou me referindo, ou de uma pós-graduação. Muitos professores pedem para o aluno escrever um artigo como trabalho final de curso, né? E aí isso também pode ser feito. Em geral, quando um artigo é pedido como trabalho final de um curso ou de uma disciplina, ele é um artigo de revisão, tá? Eu estou sendo, assim, acho que um pouco ousado em dizer isso, mas, em geral, é isso que acontece, né? Porque é mais trabalhoso fazer um artigo original, porque o aluno vai ter que ir buscar de coisas novas e inéditas. E eu acho não, né? Tenho quase certeza numa situação dessa em que ele está em a aprendizagem de conteúdo, ir para o ineditismo é, de certa maneira, bastante oneroso, vou dizer assim, ou trabalhoso. Tá? Bem, aí existem os componentes e a formatação, tá? De um artigo, tá? Inicialmente, ele não possui capa, tá? O artigo, ele não possui capa, diferente de um trabalho, né? De uma monografia, de um projeto, a não ser que seja um artigo de disciplina, né? De disciplina de curso, tá? Muitas vezes, até mesmo aí, nem sempre se pede capa, tá? Ele vai depender do acordo que o professor faz com o aluno. Vamos falar um pouquinho agora dos elementos, tá? Os elementos que compõem um artigo. Então, eu vou trazer aqui para vocês os elementos pré-textuais, tá? Que eles vão corresponder ao título do artigo, ao nome do autor ou autores, né? Porque o artigo pode ter mais de um autor. Vamos falar um pouquinho do resumo desse artigo, tá? E o idioma na qual ele é apresentado. E vamos falar também dos descritores, ou as palavras-chave, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar disso, dos elementos pré-textuais, e aí em seguida eu apresento, vou mudar de tela, eu vou mostrar um exemplo de um artigo que eu procurei e encontrei hoje, que tem muito a ver com a área de vocês. Tá? Então, vamos falar do título.
Vou ler aqui um pouquinho, tá? Porque eu estou com o livro aberto. Então, o título do artigo, tá? Eu acho que até é legal eu fazer já essa transição aqui. Deixa só eu ver se ele está aberto aqui. Só um pouquinho. Tá aberto aqui o artigo que eu vou apresentar para vocês, então eu vou só descompartilhar e compartilhar assim, tá? Então eu vou voltar aqui para... então vamos falar do título, tá? O título e também os subtítulos, porque às vezes o trabalho possui, ele vai ter que representar ou figurar na página de abertura do artigo, ou seja, na primeira folha, que está aqui, ó. Então, eu tenho esse artigo aqui, tá, ó. Esse aqui está aqui o título do artigo, ó, é Gerenciamento de Pessoas, Produtividade para o Retorno Empresarial. Então, esse aqui é o título de um artigo, tá? Estou voltando lá, ó. Aí tem a padronização, né? O nosso livro diz que ele tem que estar com uma fonte que dê um destaque para ele, né? Se houver subtítulo, a separação entre título e subtítulo tem que ser feita com 2 pontos, né? Então, você coloca o título, 2 pontos, e o subtítulo, se houver, porque subtítulo não é obrigatório, né? Às vezes, o pesquisador quer colocar um subtítulo para dar um complemento ali para o tema, tá? Mas aí é preciso ter um cuidado, porque o ideal é que o título de um artigo ele seja o mais sucinto possível. Tem gente que cria títulos gigantescos, achando que vai estar explicando bem, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, o resultado é contrário, ou seja, ele se torna mais confuso ainda. Tá? Então, ó, nome do autor ou de autores. Vamos lá no artigo, olha só. Tá? Esse artigo, ó, ele tem vários autores, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Epa, acho que eu aumentei demais, né? Então, deixa eu diminuir um pouquinho. Então, tá ali, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores, né? Geralmente, quem aparece por primeiro autor é o principal pesquisador do trabalho, tá? Dessa pesquisa, no caso aqui, ó, gerenciamento de pessoas, produtividade para o retorno empresarial. Esse artigo, ele não tem subtítulo, né? Porque ele não tem aqui, ó, 2 pontos, né? Depois, é um título só. Então, é só um título principal. Então, voltando lá. Resumo na língua do texto. O resumo está bem aqui, ó. Deixa eu tirar esse treco aqui. Ó, isso aqui, todo artigo, ele tem um resumo, tá? Às vezes, esse resumo é apresentado no final do documento, tá? E outras aqui no começo. Nesse caso aqui, ele está no começo, tá? Então, tem lá um resumo, ó. Percebam que é um texto corrido, em espaçamento simples entre as linhas, ele não tem recuo de início de parágrafo, ele é bem, assim, compacto, né? Ele é bem compacto. Então, olha só, tá? Então, vou falar um pouquinho dos autores e do resumo, tá? O nome dos autores, quando aparece no artigo, ele deve ser acompanhado de um breve currículo que os qualifique. Então, vamos ver se isso acontece aqui, né? Tem o nome dos autores, e, em geral, é apresentado aqui no rodapé de onde que eles são. E não está sendo dito, né? Esse aqui não tem, ó. Não tem, porque às vezes aparece aqui, mas dizem de onde eles são, não diz, olha. Deixa eu só olhar lá no final, que às vezes traz. Esse artigo não faz isso, olha. Então, não diz de onde que eles são. Não diz. Mas, em geral, ó, teria tipo uma letrinha aqui, uma legenda que iria dizer de onde que é essa pessoa, qual é a instituição dela, mas aqui não está assim. Voltando aqui. O resumo. Vamos falar do resumo aqui, ó. O resumo ele é um elemento obrigatório. Para um artigo, ele é um elemento obrigatório. Assim como o título, o nome do autor ou de autores, o resumo. Eles compõem o que a gente chama de elementos pré-textuais do trabalho, tá?
O resumo ele deve ser uma síntese do trabalho, então ele deve ser assim um resumo de tudo que vai ser apresentado no artigo, tá? Ele não deve ultrapassar 250 palavras. Então aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, não deve ter mais que 250 palavras, tá? Seguido logo abaixo das palavras-chave, aqui, ó, são os descritores do artigo. As palavras-chave e os descritores... Alguém quer falar, né? Então, peraí só um pouquinho. Pode falar. Alguém quer falar? Professor, qual que é o mínimo? Para um resumo? O começo. Você falou que no máximo é 250 palavras, né? Assim, não tem mínimo, assim, nunca li, sabe, sobre isso. Nunca li dizendo que tem mínimo, sabe? Nunca li. Mas não é bom que seja muito pequenininho também, porque como ele tem que descrever tudo que está no trabalho, se você escreve pouco, fica pouco informativo. Então, assim, em geral, 250 palavras já é pouco. Então, geralmente você vai chegar aí, nessa quantidade, porque você já quer dizer um monte de coisa. Porque você tem que dizer no resumo, fazer meio que uma introdução do assunto, você tem que falar de como desenvolveu, né, que é a metodologia, aí você tem que descrever alguns principais resultados, e mostrar a conclusão a partir disso. Quer ver? Ó, aqui ele diz assim, ó, só essa parte final aqui, ó. Por fim, a análise de resultado e conclusão da pesquisa realizada com gestores via questionário online. Então, ele já dá um desfecho aqui, como que foi feito, usou algum instrumento, no caso, um questionário de pesquisa, para poder obter os dados aqui, sabe? Então, opa, cliquei aqui errado. Em geral, 250 vai ser pouco, mas assim, isso é um limite máximo, então ele não se permite ultrapassar isso, porque senão deixa de ser um resumo, né? E aí o resumo é só para... Sabe para que serve resumo em artigo? Imagina que você está no Google procurando trabalhos sobre um determinado tema. E aí você encontrou lá vários links que têm artigos. E aí, para você saber de forma bem rápida qual é o conteúdo do artigo que você acabou de encontrar, você vai no resumo e lê. E lê o resumo. Você te pega um mouse, assim, dá uma folheada, assim, uma lida rápida, uma leitura dinâmica no resumo, só para saber se esse trabalho, esse artigo, ele vai contribuir de alguma maneira para a tua pesquisa, né? Então, para você não ter que ler o trabalho todo, você lê o resumo e vai saber já qual é o conteúdo que tem ali, né? O resumo, ele serve para isso. Da mesma forma, as palavras-chave. É obrigatório? É. Palavras-chave é obrigatório. Sabe por quê? Muitas vezes nas plataformas das revistas, que a grande maioria agora é tudo online, né? Não imprime mais as revistas científicas. A grande maioria não imprime mais. Fica tudo online lá disponível. Aí você entra no site de alguma revista científica e você vai lá, digita uma palavra-chave naquele campo de busca. Se um artigo tiver aquela palavra-chave que você digitou, ele vai te jogar direto para o link do artigo que tem ela, a palavra-chave. Então, a palavra-chave é uma forma de você permitir que você seja encontrado, né? Eu, por exemplo, o autor, vamos supor, eu sou autor, vamos supor que eu escrevi esse artigo, e aí a palavra-chave, que na realidade não necessariamente, nem sempre é uma palavra-chave, mas é uma expressão, né? Como é o caso que está aqui, ó, gestão estratégica de pessoas, isso não é uma palavra, isso é uma frase, né? Isso é uma frase, então é uma expressão. Então, aqui eu tenho 3 expressões que são os descritores desse artigo. Ó. O primeiro deles está aqui, ó, gestão estratégica de pessoas. O segundo, ferramentas de gestão. E o terceiro, gestor/colaborador.
exige-se que todo artigo tenha pelo menos 3 descritores, né, ou palavras-chave, e tenha no máximo 5, tá? Porque se você tiver mais que isso, você vai atrapalhar, vai mais atrapalhar do que ajudar a ser encontrado. Então tem essas regrinhas aí, tá bom? Acho que deixa eu ver assim. Então tá bom. Olha só. E aí tem essa parte aqui, ó, algumas revistas, essa aqui, ó, deixa eu ver, esse artigo, ele é dessa revista aqui, ó, Revista Gestão em Foco, tá? Então, tem uma revista científica chamada Gestão em Foco. Esse artigo aqui, ó, tá publicado na edição número 10 do ano de 2018, tá? Então, esse artigo compõe essa edição aqui da revista desse ano. Tá? Desse ano aí, né, de 2018. Então, ela possivelmente, ela tem como regra, ó, que o resumo, ele, em geral, ele é pedido em outro idioma, tá? Também, além do idioma nativo da revista. No caso, como ela é uma revista brasileira, o idioma nativo é o português, né? E aí pede-se um resumo em um outro idioma. Em geral, esse resumo em outro idioma, ele pedido em inglês, francês ou espanhol, tá? Porque são as línguas mais faladas no mundo, né? São as línguas oficiais, assim, das Nações Unidas, né? O inglês, o espanhol e o francês, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é o abstract, né, que é o resumo em inglês, ele está em inglês, ou seja, pegou esse resumo que está aqui, ó, esse resumo que está aqui, aí ele foi traduzido para o inglês. Da mesma forma, as palavras-chave, olha, as keywords, né, então aquelas 3 frases ali que são as expressões, né, chaves, elas também precisam ser traduzidas. Isso também é para facilitar, de repente, para alguém de outro idioma, que não seja o nosso nativo, né, o português, ele possa encontrar também o nosso trabalho, né, nesse caso aí. Olha só, esse artigo, inclusive, ó, ele está publicado na página 101 dessa revista, então, quer dizer que tem outros artigos antes dele, né? Ó, e ela é uma revista online, ó, revista online. Tá? Então, vamos voltar aqui. Eu já falei, né, dos elementos pré-textuais. Vamos falar, então, dos elementos textuais, que são a introdução, o desenvolvimento, a metodologia, resultados e discussão e a conclusão, ou seja, o grosso do trabalho, né, o grosso do artigo. Tá? Então, vamos falar aqui. Eu vou passar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Ó, ele chegou na introdução, tá? Então, a gente vai entrar nos elementos textuais. A introdução, que compõe os elementos textuais, ela é a parte inicial do artigo, tá? Ela é a parte inicial do artigo, onde deve constar a delimitação do assunto, então a gente delimita um assunto para desenvolver, né? Os objetivos da pesquisa devem estar apresentados aí também, e outros elementos necessários para situar o tema, né, para a gente situar o nosso leitor, onde que ele está pisando, né, onde que a pesquisa foi desenvolvida. Na introdução também deverá ser apresentada a estrutura do artigo. Então, assim, neste artigo vai se apresentar, apresentou-se assim, assim, assado, dividiu-se tal, tal e tal, em seções Y, X, E, não sei o quê, tá? É isso. O que contém cada uma de suas partes, isso de forma objetiva. Então, se a gente for considerar esse artigo que eu estou trazendo de exemplo, ele já começa assim, ó, o trabalho tem por objetivo trazer as razões pelas quais escolhemos o tema proposto. 2 pontos, abre aspas. Como o gestor pode influenciar no desenvolvimento / evolução da sua equipe de trabalho. Fecha aspas. Né? Então, tem uma pergunta que esse é o problema desse trabalho. Né? Esse problema apresentado na forma de pergunta, foi em cima dela que se desenvolveu essa pesquisa. Né? E de que forma pode acrescentar melhorias para o público escolhido. Então, em algum momento aqui, ela vai dizer, tá aqui, ó, o público-alvo.
tal, tal, tal. O público-alvo foram gestores de empresas. Então, foi alguma pesquisa realizada com gestores de empresas. E aí vai situando, ó, vai comentando e tal, né? A introdução não é bom que ela seja muito comprida, né? Porque senão ela vai ocupar espaço além do que deveria. Em um artigo, como eu disse, ele é um trabalho sucinto, né? Então, tem muita coisa numa pesquisa que se encontra, que se desenvolve, mas o artigo ele deve conter aquilo que é extremamente essencial. E aí vai se escrevendo. Ó. Aí fala também, ó, a escolha dessa problemática e tá a justificativa, né? Justifica-se pela... Estou lendo esse trecho aqui, ó. Observações cotidianas concernentes à dificuldade dos gestores em conseguir liderar sua equipe de trabalho, a fim de atingir objetivos almejados de forma satisfatória. Então, é uma pesquisa da área da gestão, né? Gestão de pessoas. O retorno da pesquisa é relevante, ó, aqui ele já está dizendo ó, que foi boa a pesquisa. É relevante, pois traz em seu bojo uma avaliação da gestão, do trabalho e tal, né? Ó, aí o segundo item é a metodologia, exatamente, que é o desenvolvimento. Então, depois da introdução, vem o desenvolvimento do artigo. E aí o desenvolvimento, eu vou mostrar logo mais ali para vocês, mas ele inclui a metodologia, né? No caso, o público-alvo, se ele ainda não foi esclarecido, né? E o desenvolvimento em si mesmo, né? As sessões do desenvolvimento de cada parte do trabalho, da realização do trabalho. E, em seguida, os resultados obtidos com a realização da pesquisa e uma discussão de resultados. Tudo isso aí inclui o que a gente chama de desenvolvimento, tá? Então, o que diz aqui no nosso livro, ó, o desenvolvimento. Ele é a parte principal do artigo. Ele contém a exposição ordenada e pormenorizada, ou seja, detalhada, né, do assunto. Ele vai se dividir em seções e subseções, e aí, nesse caso, não tem, assim, um número, tem que ter 3 sessões, tem que ter 2, tem que ter 4. Não tem isso. Vai ter o número de sessões que o elaborador do trabalho decidir, tá? O ideal é que não sejam muitas, mas também que não sejam tão poucas, tá? E aí, essa questão do número de sessões vai seguir uma outra norma da ABNT, que é a NBR 6024. E também vai variar, dependendo da área, da publicação, do formato que a revista exige, tá? É a parte na qual o conteúdo do artigo é desenvolvido, como eu já disse. E essa parte, ela vai permitir ao leitor desse trabalho a compreensão, tá? Do que foi feito, né? E a forma em que se obteve os resultados, né? Como os resultados foram obtidos. Então, vamos só olhar para esse exemplo que está aqui, né? Ele começa falando de metodologia, né? Então, isso aqui já é o desenvolvimento. Aí ele diz aqui como que desenvolveu o trabalho, né? Qual é o método usado. Tá? Depois eu passo esse trabalho para vocês, que eu acho que é legal. A gestão de pessoas é bem interessante. Tá? Então, ele vai citando, percebe? Ó, que ele vai citando alguns autores, né? Vai falando e tal. Aí entra numa outra parte, ó, também, ó, do desenvolvimento. Ele começa a falar de gestão estratégica de pessoas. E vai, né? Ó, faz uma citação aqui, ó, desse autor, né? E aí mais uma citação desse França, né? Apresenta um quadro aqui, olha, como é que é esse quadro? Ele deve estar com o título aqui embaixo, é isso mesmo, as 3 etapas da gestão de pessoas, e aí ele fala das 3 etapas, deve ser isso aqui, né? Relações industriais, administração e gestão de pessoas. Aí ele diz qual é a fonte, ó, que esse é um quadro retirado de algum lugar, não é autoria, é autoral, não é autoral, né? Os autores desse artigo não é originário deles, eles trouxeram de uma outra fonte bibliográfica, no caso, o Chiavenato, né, 2005. E aí, seguindo, né, ó, ainda aqui é o desenvolvimento, né?
Aí cita ainda coisas do Chiavenato, ó, traz uma imagem, uma figura, né, que fala sobre liderança estratégica, e aí alguns pontos associados, né, também é retirado do Chiavenato e do Sapiro, né, do ano de 2003, cita a página também, que são os aspectos multifuncionais da liderança estratégica. Continua o desenvolvimento, ó. É a maior parte de um artigo, sempre é o desenvolvimento. E por várias páginas, né? Vai mostrando como que desenvolveu. Aí tem mais aí um quadro, né? Missão, visão, ó, isso mesmo. Elementos básicos da gestão estratégica de pessoas. Então aqui, ó, também é um quadro retirado de uma outra fonte bibliográfica, não é autoral, né? E aí continua, ó, ferramentas de gestão. Isso aqui ainda é desenvolvimento do artigo. Aí fala a liderança é uma ferramenta de gestão, aí fala sobre liderança, né? Tudo seguindo as normas da ABNT, né? Ó, como citar, citação direta, citação indireta, direta curta, direta longa, líderes, ó, vai falando ainda, né? Aí entra no item motivação, né? Aí falar de motivação do trabalho, no trabalho, aí fala de motivação. E pá, continua. Ó, aumento salarial, motivação, né? Promoções. Interessante, né? Ó, cada pessoa é motivada a agir a partir de algum estímulo e interesse de suprir suas necessidades. Legal, né? É legal isso. Por isso que quando eu vi esse artigo, eu disse, nossa, que legal, acho que eles vão gostar. Que eu gostei. Avaliação de desempenho, né? Então, a gente sempre é avaliado, né, nos nossos trabalhos, né? Por exemplo, vocês avaliam a instituição pelo avaliar, né? Avaliam os coordenadores, os professores, né? Avaliam também, se avaliam, né, o desempenho de vocês, né? Uma autoavaliação. E isso não só na nossa instituição, né, no caso, mas no trabalho de cada um, né? Também, em algum momento, alguma pesquisa sobre, nem que seja feita pelo gestor, né? Pelo superior, isso é feito. Isso é importante. É importante porque ajuda a levantar pontos, né? Pontos importantes para o desempenho da atividade, né? O que tiver de fraco, ponto fraco, ou fragilidade, assim, para ser melhorado. O que for de ponto forte, para ser reforçado para aquilo continuar, né? Ó, treinamento também é parte do desenvolvimento do artigo. Feedback, é importante ter feedback, né? Aí fala de feedback. Ele é bem grandinho, né? O artigo. Aí, ó, análise de resultados também é parte do desenvolvimento, né? Aí sim, ó, fez-se todo esse levantamento bibliográfico aí sobre esses conteúdos, e aí coletou-se dados, né? Que vê, ó, teve um questionário aplicado, ó, tá aqui, ó. Os dados serão analisados por meio de gráficos. Vou falar um pouquinho desses recursos aqui, ainda, aqui bem rapidinho, né? Que apresentarão as perguntas do questionário e as porcentagens de cada resposta, né? Tá até errado aqui, né? É resposta, tá? Então, olha só. Então, primeiro recurso gráfico aí, ó. Qual é o porte da empresa? Então, as empresas, os gestores que foram entrevistados, ó, 18,8% eram MEI, eram microempresários individuais, né? 54,2% era o ME, que é o microempresário. Aí os outros é EPP, que eu não sei o que é EPP. E limitada é empresa, né? Maior, né? De maior porte. E é 27%. Isso aqui é acervo da pesquisa, então é da própria pesquisa, é do dado da pesquisa que eles fizeram, né? Levantamento mesmo. E aí tem mais, ó, resultado. Tem um monte de resultado apresentado em gráfico. Para facilitar, né, a leitura, a compreensão dos resultados encontrados aí para o leitor. Né, facilitar para ele. E vai, assim, ó. Tudo aqui é desenvolvimento, ó.
Tudo é desenvolvimento, 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 ainda, opa, eu acho que a gente, não, ainda tem, né? Ainda tem, bastante, né? Professor, Oi, pode falar. é, no desenvolvimento mesmo eu coloco gráfico, imagem, essas outras fontes. No Eu posso colocar no desenvolvimento você final. coloca todas as tabelas, os Ah, quadros, as figuras que você acha que é importante. Você tem que ter só um cuidado, assim, na hora que você vai colocar a figura ou tabela, a gente só coloca essas coisas, esses recursos, quando a gente contextualiza. A gente não pode colocar uma figura solta sem falar dela, sem escrever sobre ela. Né? Um gráfico também, a gente coloca um gráfico, mas é porque a gente está falando sobre o resultado que ele vai descrever. Então, tudo tem que estar amarrado, tá? Não pode ter tabela solta, sem falar do que ela, por que ela está ali no trabalho, tá bom? Esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. o Pode falar. professor, e a revista, ela tem introdução e resumo? Eu não entendi muito bem essa parte. A revista, cada artigo da revista. Uma revista, ela é composta por vários artigos. E aí, cada um dos artigos que são. É tipo uma coletânea, sabe? A revista. Cada edição da Uhum. revista, vamos supor, ela publica 10 artigos, vamos supor. Uma revista, ela a revista de gestão, por exemplo, essa aqui, né? Como é que é o nome dela? Estava bem aqui, né? Quer ver? Aqui, ó. A revista Gestão em Foco, vamos supor, ela publica uma edição a cada 3 meses, por exemplo. Uhum. Em geral, essas revistas, elas não são mensais, não, tá? Elas são, assim, trimestrais, ou são semestrais, ou até anuais, porque dá muito trabalho publicar uma revista. E aí, vamos supor, ela publica 10 artigos, cada edição. E aí são 10 artigos de autores diferentes, com temas diferentes, mas só que é no mesmo volume, né? Na mesma edição. Em geral, são temas assim semelhantes, mas não são os mesmos, né? E aí, cada um desses 10 artigos, por exemplo, né, às vezes tem revista que publica mais que 10, às vezes tem revista que publica menos. Então, eu estou usando 10 assim para exemplificar. Ah, aí cada um dos 10 tem o título, tem o nome dos autores e tem o resumo e as palavras-chave, tá bom? Sim. Cada um deles, Uhum. tá bom? Ah, tá, entendi, professor. Obrigada, viu? Nada. Então, tá bom. Podem perguntar, viu? Fiquem à vontade. Então, aí, ó, fechou, acabou o desenvolvimento, aí entra na conclusão. A conclusão é o fechamento, né? A gente vai escrever, vai documentar o que a gente concluiu de tudo isso que a gente fez, tá? Então, eu vou ler aqui um pouquinho do que está no nosso livro-texto. Diz assim sobre a conclusão. Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses, ou seja, a gente vai descrever se a gente atingiu os objetivos e se as hipóteses que a gente tinha no início da pesquisa, do trabalho, se elas foram confirmadas. Lembra quando eu disse assim, nem sempre a gente chega no resultado que a gente quer. O resultado que a gente quer é a nossa hipótese. A gente está supondo alguma coisa lá no início do trabalho. E por que aquilo lá no início do trabalho é uma hipótese? Porque a gente não tem certeza se vai resultar aquilo, né? Então, é ainda, de certa maneira, um achismo, né? Mas é que um achismo dentro do campo científico, a gente não chama de achismo, a gente chama de hipótese, porque a gente tem evidências, né, de que pode acontecer tal coisa, né? Com base científica. E aí, quando a gente chega em resultado distinto ou diferente do que a gente suponha, né, que é a hipótese, a gente não confirma as hipóteses iniciais. Então, quer dizer que o trabalho está errado? Não. Só quer dizer que o que eu supunha não aconteceu. Tá bom? Tá aí, ó, a conclusão, né? Aí,
Alguns artigos, tá aí a conclusão, está dizendo assim, ó, essa aqui está pequenininha, né? Mas o trabalho foi bem extenso, né? A parte do desenvolvimento foi bem extenso, é legal. Aí ele conclui, né? Faz um fechamento do trabalho, tá? Alguns artigos, eles têm a parte que a gente chama de elementos pós-textuais, né? A parte do referencial teórico, são as referências, ela é obrigatória, tá? Ela faz parte dos elementos pós-textuais. Quer ver? Deixa eu mostrar lá nos slides. Então, tá bem aqui, ó. Os elementos pós-textuais, eles são compostos, não é? Tinha me fugido da palavra. Olha só, o título e subtítulo em língua estrangeira. Isso aqui eu tirei do nosso livro, tá? Nem todo artigo tem isso aqui no elemento pós-textual. Então, ou seja, o que está depois da conclusão. Resume palavra-chave em língua estrangeira. No nosso exemplo aqui, está lá no começo, porque possivelmente a revista onde esse artigo foi publicado pedia que se colocasse no início. Então, depende, varia bastante. Mas, assim, o que está sendo descrito aqui é a regra geral. A regra geral é essa, mas não é obrigatória. Isso quer dizer o quê? Que dá uma abertura para que as revistas científicas modifiquem algumas regras da maneira como elas quiserem, tá? Notas explicativas, muitas vezes alguma coisa de rodapé, que se precisava, alguma palavra, alguma expressão, alguma coisa para não colocar no texto, né? Coloca-se no final do trabalho como nota explicativa. E as referências, tá? As referências que eu acabei de mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó, né? Foram as fontes de pesquisa, né? Todos esses livros e artigos e tal. Desse artigo aqui, né? Quando se trabalha... Deixa eu só terminar essa parte dos elementos pós-textuais, tá? Deixa eu ver que tem uma coisa aqui que eu queria falar. Dos apêndices e anexos. Alguns artigos, eles possuem anexos e apêndices. O que é isso? Vamos supor, um trabalho que é feito, esse aqui, ó, apesar de ele ter sido feito, né, feito coleta de dados, né, com um questionário, eles não disponibilizaram o questionário. Eles não disponibilizaram a lista de variáveis, a lista de perguntas que continha no questionário. Se eles tivessem disponibilizado, eles colocariam no apêndice, porque o apêndice, ele contém, tipo, os anexos autorais. Então, tudo que é feito inédito pela própria pesquisa é colocado em apêndice. E aquilo que não é autoral, vamos supor, eu usei um questionário, mas esse questionário não foi elaborado por mim, mas eu estou usando na minha pesquisa. Eu copiei lá de um instituto X. E aí, esse questionário, se eu quisesse disponibilizar na minha publicação, ele entraria no anexo. Não sei se vocês já sabiam disso, mas o anexo, a gente coloca documentos que podem que podem ajudar a compreender a pesquisa, o trabalho, mas que não é autoral. E aí, quando é autoral, a gente deixa em apêndice. No final das contas, é tudo depois das referências. Tá bom? Na prática, é isso. Bem, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Então, acho que é isso. Coleta de dados, né? Muitas pesquisas, elas fazem pesquisa de campo, né? Então, elas vão coletar dados. Então, vamos supor que eu tenho um questionário aqui, e aí eu quero conhecer o perfil de vocês. Vamos supor, perfil sociodemográfico, socioeconômico de vocês. E aí eu faço um questionário, que é um instrumento de pesquisa, né? Que eu tenho alguns itens para serem preenchidos. Por exemplo, idade, altura, a massa corporal, que é o peso, né? Vamos supor. A cidade de nascimento, a cidade de residência, que mais? O número de pessoas com quem mora no domicílio, né? Se é casa, se é apartamento, se é alugado, se é próprio, sabe? Se trabalha ou não, a faixa de renda, e aí eu vou construindo um monte de elemento para vocês preencherem, por exemplo. E aí
aplico esse questionário em cada um de vocês. E aí eu estou coletando dado, né? Com isso eu estou coletando dado para compor a minha amostra da pesquisa, né? Tá bom? Então, quando a gente coleta, a gente precisa fazer com que o leitor entenda como que isso foi feito, e isso também precisa ser colocado no artigo, né? Os dados coletados, ou seja, tratados, né? Depois de tratados, não adianta eu colocar o dado original puro no artigo sem nenhum tratamento analítico, né? Ou seja, um estatístico, né? Uma média, um gráfico de coluna, de barras, né? Uma tabela com algumas medidas, porcentagens, contagens, tá bom? É preciso, então, dar um tratamento nos dados antes de apresentar nenhum artigo, tá? Quanto ao número de páginas, como eu já tinha dito, não existe assim um limite oficialmente. Então, cada revista vai determinar o seu limite, mínimo e máximo. Porque muitas vezes, porque é custoso também, né? Tem um custo financeiro aí para a publicação. Muitas revistas, elas cobram para a gente publicar nelas. E muitas vezes esse valor é alto, tá? Porque elas são revistas que eles chamam de alto impacto, né? São revistas, não tem aquela Nature, né, internacional lá, que ela é famosíssima, né? Publicar na Nature, assim, tem que ser o cara, o cientista, né? Então, todo mundo quer publicar na Nature, né? Mas é que ela é da área da pesquisa das biológicas, né? Das ciências da saúde e tal, em geral. Então, quem é das ciências humanas ou das ciências exatas, em geral, não consegue publicar ali porque não está relacionado. Mas é isso. E aí a Nature deve ter lá as suas regras de limite de páginas, né? O formato e tal, coisas do tipo. Bem, como eu falei, né, isso aqui, ó, esses elementos aqui, eles compõem o que a gente chama de desenvolvimento do artigo, tá? Que compõe a metodologia, a parte de coleta de dados, como que os dados foram coletados, com um questionário online ou uma entrevista pessoalmente, né? Análise de dados, aí vai ter que recorrer a alguns métodos estatísticos, né, quantitativos para fazer o tratamento, e aí vou apresentar os resultados, ou os principais resultados, quando são muitos, a gente escolhe só alguns, né? E aí a gente discute em cima desses resultados para fazer um desfecho e um fechamento, né? Uma conclusão. Então, aqui, ó, com respeito à coleta de dados, a gente sempre precisa deixar tudo muito bem claro, como que ela foi feita, se a gente usou algum instrumento, qual foi o instrumento, foi original ou foi um instrumento de uma outra pesquisa, aí a gente vai apresentar como que foi feito o tratamento, né, dos dados, ó, um gráfico, uma tabela, entre outros elementos, né, que vão nos auxiliar aí na apresentação. Belezinha? Deixa eu ver. Dá tempo da gente ver ainda outra sessão, que é rapidinho. Então, a gente viu aqui, né, o que é um artigo científico, como que ele é composto, qual é a norma que rege, né? Vimos os seus itens, vimos onde publicar, então existem inúmeras pesquisas. Se de repente vocês ficarem curiosos, vai lá no Google e digita assim, revistas científicas da área de administração, ou revistas científicas da área das ciências contábeis. Vai aparecer um monte de link, porque existe assim, ó, um monte. Existe. Tá bom? Tá aí nossa referência, né? Nosso livro-texto. Tá certo? Tudo bem até aqui? Podemos ir para outra sessão? Alguém quer questionar alguma coisa? Deixa eu parar a gravação para poder quebrar o vídeo.